O senhor se viu na Venezuela com Hugo Chávez? Sim, o Chávez estava no poder, até foi um período bastante complicado, mas interessante para a gente aprender. Pois é, e o que o senhor aprendeu, que lições o senhor colheu daquele momento, tendo um homem que veio das Forças Armadas venezuelanas, que tentou dar um golpe militar, invadindo, até pensei que era o Congresso, né? Tinha na memória que era o Congresso. O senhor me falou que ele mandou invadir o Palácio Presidencial como tenente-coronel. E como ele tinha essa força para tal? Ele se tornou uma liderança carismática, né? Essa foi a realidade. Dentro das próprias Forças Armadas? Dentro das Forças Armadas e junto ao povo venezuelano, né? Aí a gente pode fazer um parênteses na história da Venezuela. A Venezuela é um país que, desde a sua independência, ela teve poucos períodos de democracia. Na maioria das vezes, ela teve sob regimes arbitrários ou ditaduras, digamos assim. E o Chávez, ele conseguiu inocular no imaginário popular, né, a ideia de que ele conseguiria resgatar toda a riqueza que a Venezuela tem. Mas, na realidade, a verdade se comprovou. Uma versão moderna do Simão Bolívar, seria isso? Seria uma versão moderna. Não, ele era um admirador Sim. completo de Bolívar, né? Inclusive, qualquer discurso dele, ele buscava citações de Bolívar. E o Bolívar tem um lugar muito certo ali, muito permanente no seio do povo venezuelano, né? O povo venera a figura do seu libertador. Sim, mas o Simão Bolívar, por certo, se envergonharia da figura do Hugo Chávez, né? O Simão Bolívar, eu acho que ele ia ficar preocupado com algumas das medidas tomadas pelo Chávez. Mas depois nós vamos voltar a esse aspecto aí. Eu gostaria... A gente fala tanto aí no chamado golpe militar, isso historicamente nós já conversamos pessoalmente sobre isso, uma questão que vem lá da proclamação da República, né, e passa por vários episódios históricos no país, né? Mas eu gostaria que o senhor alinhavasse isso aí, da proclamação da República até os episódios de 64, onde se fala tanto no chamado golpe militar, no governo militar, no período ditatorial, quando nós sabemos que tudo isso acabou sendo protagonizado pelo próprio Congresso Nacional, que chamou as Forças Armadas, né, no momento em que o país estava à beira do abismo, se não já no abismo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa evolução histórica de forma sucinta. Olha, Paulo, o que acontece? Eu falei aqui no começo a questão da defesa da pátria, né? Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O nosso exército, ele nasceu com a tradição de Caxias. Então, nós vamos lembrar o Brasil do século XIX, vou chegar um pouco antes da proclamação da República, não é? Então, no século XIX, com a abdicação de Dom Pedro I, né, nós tivemos um grande número de revoltas que ocorreram de norte a sul do nosso país, né? Vai lá do Cabanagem no Pará, passa pela Balaiada, entra pelas revoluções liberais de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, a nossa Revolução Farroupilha, né? Então, o país esteve a ponto de ser explodido em vários países. A Espada de Caxias e o Exército Brasileiro mantiveram este país unido. E aí nós vemos como Caxias, além de debelar as revoltas, ele imediatamente concedia anistia, né, trazendo aqueles brasileiros de volta ao seio da nação. Então isso está calado fundo dentro do Exército. Vamos lembrar que ao término aqui da Farroupilha, em 1845, 7 anos depois, no combate de Monte Caseiros, contra Rosas, aqueles que haviam lutado uns contra os outros, lutaram ombro a ombro em nome da nação brasileira. Então esse é o grande legado de Caxias, o legado do Exército. A proclamação da República, ela nasceu em cima, não é, do estamento militar. Isso é histórico, né? E o que acontece? Minha visão, né, a minha visão, o Exército no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditadura eu acho forte, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta.
O problema é que a esquerda hoje, intelectualmente, ela predomina, né? E esta avaliação histórica, a própria Revolução, tem uma palestra que eu dou aí, foi a Revolução que a imprensa aplaudiu. Coquetéis na redação do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Grupo Globo, enfim, isso aí a gente não pode esquecer, né? Era uma necessidade. E quem proclamou a vacância do cargo de presidente da República foi o Auro de Moranglade, não foi? Sim, as coisas assim aconteceram. Sim, então, assim aconteceram. E quem chamou as Forças Armadas para a intervenção foi o próprio Congresso Nacional. Foi assim como eu estou te dizendo, né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. Marcel Torricelli, Paulo Sérgio, por favor, pergunte ao general como ele vê este sistema corrupto que avança como um câncer em nosso sistema político brasileiro. Brasil acima de tudo, diz o Marcel. A corrupção é um mal, né? Disse que a corrupção começou com Caminha quando ele escreveu sua carta e já pediu um emprego para um parente, né? Na corte portuguesa. Isso digamos até que seja uma piada de mau gosto. A corrupção ela vai acabar o dia que nós tivermos menos Estado e mais liberdade. Mais liberalismo e menos estatal. Como é que o Exército se sente? Eu vou lhe perguntar sobre dois vamos dizer, opostos. Com o Lamarca, a promoção dele, pós-mortem, enfim, ele que era um desertor, como é que os senhores se sentiram com isso? Bom, é aquela história, né, Paulo? Eu não falo, quem fala pelo Exército é o comandante, sim, né? Sim. Tudo que eu falo senhor, aqui... assim, como pessoal. Como pessoa, é aquela história. O Lamarca foi um desertor. Né? Então, desertor, ele roubou o armamento do quartel dele, né? Matou companheiros, né? Então, treinava os funcionários de banco para a defesa do banco, nos assaltos depois ele mesmo foi terroristas, e era ele que assaltava. Acho que o Lamarca... Matou a Coronhado, mas não matou um colega Coronhado? Matou a Coronhado, um tenente da Polícia Militar de São Paulo. Né? Agora, eu acho que o Lamarca é um caso que terá que ser estudado no futuro com isenção, da mesma forma como falei há pouco. Né? Com certeza era uma alma atormentada. Falamos já da qualidade, as crises que nós estamos aí vivendo. Uma crise econômica somada à política e somada a esta crise institucional. Existe algo mais grave que isso? Eu acho que hoje... Não temos ameaça comunista mais, né? Não. Temos ainda? Não temos. O comunismo já ficou no vão da história, como diz o outro. O que eu considero é que nós temos aí uma crise na sociedade, uma crise dos valores na sociedade, né? A sociedade ela se tornou muito difusa, né? Muitos interesses pessoais acima do interesse coletivo. Né? Essa é uma crise que eu considero preocupante, né? E que a gente vê em todos os lugares, é o aluno que espanca a professora, né? São coisas que a gente não estava acostumado e que de uma hora para outra surgiram e que nós vamos ter que em algum momento, né, ter que reverter essa situação, porque somente com uma sociedade sã nós teremos uma nação sã. Paulo Roberto Mack, a possibilidade de voltar os militares governarem de novo o nosso país, ela existe? Seria uma boa para todos nós, está dizendo o Mack aqui, mas o general já respondeu. Eu digo aí para ele, existe, desde que é eleito. Perfeito. O Bolsonaro pode ser eleito? Pode. Se ele conseguir regimentar os votos. Como é que os senhores enxergam o Bolsonaro? Que existe aquela coisa, não, os oficiais superiores não gostam do Bolsonaro. Bolsonaro é meu contemporâneo de academia militar. Eu sou da turma de 75, Bolsonaro é da turma de 77. Né? Bolsonaro ele tem o posicionamento dele, tem o papel dele dentro da política nacional, né? E expressa as suas opiniões, que eu acho que é a coisa mais natural do mundo, principalmente para um político. Então não existe dentro do Exército nenhum tipo de animosidade com o Bolsonaro, muito pelo contrário. Marcos, parabéns. Parabéns pelo programa, excelente. Gostaria de saber a opinião do comandante sobre o deputado federal Bolsonaro. Já perguntei, mas vai de novo. Volto. Carmela Rizzo. Bolsonaro é um companheiro nosso, meu paraquedista, né, que ocupou seu espaço na política nacional. Existe gente que acredita na maneira de fazer política do Bolsonaro. E o Exército o considera um dos nossos, nada mais do que isso. Tem algum militar com a coragem dos nossos 5 presidentes militares para enfrentar a salvação do Brasil? Os que estão botando muita parede aqui. Coragem não falta. Vamos sempre lembrar o seguinte, eu acabei de dizer que os fatos ocorridos há 50 anos atrás só serão corretamente estudados daqui a outros 50 anos. Vamos lembrar que ano passado nós estávamos no centenário da Primeira Guerra Mundial e novas interpretações surgiram.
Paulo Sérgio Bueno perguntando, pergunte ao general se ele não teme este envolvimento do Exército com a sociedade, pois traria para dentro dos quartéis a corrupção. Não, nós acreditamos firmemente nos nossos valores, né? Pô, existe uma coisa que é muito importante que a população saiba sobre a característica dos oficiais e sargentos do Exército, que são o núcleo duro do Exército. Nós somos formados nas mesmas escolas, é distinto do civil. Então eu cito sempre o seguinte exemplo: engenheiros. Um é formado pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, outro na Paraíba, outro pelo Amazonas, e vão trabalhar numa empresa em Brasília. Então são coisas totalmente distintas. O Exército não, todos se conhecem, passam 4 anos com nós oficiais dentro da Academia Militar. Né? No auge da nossa juventude, nós estamos lá dos 18 aos 22 anos, comendo, dormindo, subindo morro, descendo morro. Então nós nos conhecemos profundamente. Isso cria uma identidade própria. O senhor casou? Fui soldado no 18º Batalhão de Infantaria. Gostaria de saber se o Exército Brasileiro apoia Dilma ou apoia o povo? A pergunta... O ex-soldado do 18 está me colocando contra a parede. Não, o soldado colocando o general contra a parede. Vou repetir, garantia dos poderes constitucionais. A presidente foi eleita democraticamente e ela é a comandante em chefe das Forças Armadas. Artigo 84 da nossa Constituição.